Olá pessoal, seja bem-vindo à sexta videoaula do módulo 1 de Matemática. Nessa videoaula, nós iremos resolver aqui 3 exemplos que envolvem problemas de contagem de elementos de conjunto. São problemas, pessoal, em que a gente precisa fazer uma representação por meio do diagrama de Venn e analisar as informações do problema para determinar a sua solução. Aqui nós vamos ter que utilizar os conceitos de união, de interseção, de conjunto universo, dentre outros, para se obter uma solução. Então, neste caso, o que eu pensei para este momento é que a gente pudesse fazer aqui uma explicação mais prática, ou seja, partindo direto para os exemplos, para que vocês possam depois resolver os exercícios indicados. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: foram entrevistadas 50 donas de casa sobre suas preferências em relação a 2 marcas A e B de sabão em pó. O que o enunciado aqui nos diz inicialmente é a quantidade de pessoas envolvidas nesse estudo, né? Que no caso aqui são as 50 donas de casa. Essas 50 donas de casa, elas representam então aqui para nós o que nós chamamos de conjunto universo. Nesse caso, então, o conjunto universo aqui possui 50 elementos. Bom, continuando aqui na leitura do nosso problema, nós temos o seguinte: os resultados da pesquisa são precisamente 21 pessoas responderam que usam a marca A, 10 pessoas responderam que usam as 2 marcas A e B, e 5 pessoas responderam que não usam nenhuma das 2 marcas. Aí ele nos faz uma pergunta: de acordo com esses dados, quantas pessoas usam somente a marca B? Bom, a ideia aqui é que a gente possa, primeiramente, fazer uma representação por meio do diagrama de Venn dessa situação. Percebam que aqui eu tenho 2 marcas de sabão em pó que poderiam ser simbolizadas nesse momento por 2 conjuntos, que é o conjunto A e o conjunto B. Então aqui eu vou desenhar o conjunto A, que tem uma região em comum com o conjunto B. Certo? E ao redor desses 2 conjuntos, eu vou desenhar um retângulo que é para representar o conjunto universo, que nesse caso aqui é representado pelas donas de casa que foram entrevistadas. Nós temos que, então, esse conjunto universo possui 50 elementos. Bom, a ideia que eu oriento para vocês sempre resolver esses problemas é partir da quantidade de elementos que temos na interseção dos 2 conjuntos. No caso aqui do nosso problema, já nos falou que, neste ponto aqui, né, que 10 pessoas usam as 2 marcas. Então, nós temos aqui 10 elementos na interseção dos 2 conjuntos. E aí, a partir dessa informação, a gente vai determinando os outros valores que correspondem a quem só usa a marca do sabão, o sabão de marca A, e quem usa apenas o sabão de marca B. Né? Nesse caso aqui, no problema falou que 21 pessoas usam a marca A. Mas se eu já tenho 10 pessoas aqui que pertencem ao conjunto A, então resta-nos apenas 11 pessoas que usam apenas a marca A. No problema, não nos falou quantas pessoas usam a marca B para que a gente possa subtrair aqui por esse 10. Então isso, para a gente contornar esse problema, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos falar que X pessoas usam apenas a marca B, certo? E aí no final do problema diz o seguinte, que 5 pessoas responderam que não usam nenhuma das 2 marcas. Então, essa quantidade vai ficar aqui fora dessa região delimitada pelos 2 conjuntos A e B. E aí, meus queridos, a gente vai fazer o seguinte: a partir dessa representação por meio do diagrama, nós vamos construir uma equação que envolvam as informações que estão aqui contidas.
O que eu posso construir aqui? Observe que, ao juntar todos esses elementos, o resultado tem que ser a quantidade de elementos do nosso conjunto universo. Ou seja, podemos escrever da seguinte forma: 5 mais 11, que é a quantidade de pessoas que usam apenas a marca A de sabão, mais 10, que é a quantidade de pessoas que usam as duas marcas, mais X, que é a quantidade de pessoas que usam apenas a marca B, tem que ser igual à quantidade total de elementos do meu estudo aqui, que no caso é as 50 donas de casas. Então aqui agora a gente tem uma equação simples de primeiro grau para ser resolvida. Olha só, 5 mais 11 mais 10, nós vamos obter no final 26. O mais x é igual a 50. Isolando a nossa variável x, nós teremos x igual a 50 menos 26, ou seja, x é igual a 24. Isso quer dizer, então, que nós temos 24 donas de casa que usam apenas a marca B, que foi o que foi solicitado na questão aqui. Vamos passar agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: um professor de português passou uma pesquisa numa sala de aula de 30 alunos, perguntando quem havia lido as obras de Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, ambas de Machado de Assis. O resultado da pesquisa foi o seguinte: 19 alunos leram Dom Casmurro, 20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas e 3 alunos não leram nenhum dos dois livros. Aí, com base nesse resultado, quantos alunos leram as duas obras? Bom, vamos analisar aqui de informação que a gente possui. Primeiramente, foi dito que 30 alunos participaram dessa pesquisa. Então, isso quer dizer que o meu conjunto universo é formado por 30 elementos. Ele nos diz aqui também que 19 alunos leram Dom Casmurro, né? Só que essa é uma informação geral, porque pode ter aqui nesse conjunto alunos que leram Dom Casmurro e a outra obra que é de Memórias Póstumas, né? De Brás Cubas. Então ainda não dá para ser utilizada. 20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, só que aqui está geral também, igual ao anterior. A gente não sabe se desses 20 alunos, quantos que leram também a obra de Dom Casmurro. Pode ter gente que leu nesse conjunto aqui as duas obras ao mesmo tempo. E aí no fim ele diz que 3 alunos não leram nenhum dos dois livros. Bom, então, novamente, né? Nós vamos fazer aqui a representação pelo diagrama, para a partir dele a gente construir uma equação, né? Então, olha só. Anteriormente eu falei que a gente deve iniciar pelo valor da interseção dos dois conjuntos. Vou chamar aqui de conjunto C, de Casmurro, e aqui de B, de Brás Cubas. Como aqui nesse problema ele não informou qual é a quantidade de alunos que leram as duas obras ao mesmo tempo, então essa é uma informação que está faltando, é desconhecida. Então, nesse caso, na interseção dos dois conjuntos, eu vou simbolizar esse valor pela letra X. E aí nós temos o seguinte: essa representação tem que estar dentro de um conjunto universo. Então aqui, esse é o conjunto universo que tem 30 elementos. Tem uma informação que a gente já pode colocar aqui, ó, 3 alunos não leram nenhum dos dois livros. Então, essa quantidade 3 está aqui fora dessa representação da interseção dos dois conjuntos. E aí a gente agora vai analisar essas duas informações para registrar aqui no nosso desenho. 20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Só que desses 20 alunos, X alunos já leram, quer dizer, leram também Dom Casmurro. Então aqui nessa região que representa apenas quem leu o livro de Brás Cubas, a gente vai registrar essa informação da seguinte forma, ó, 20 menos X, ou seja, 20 menos a quantidade de alunos que leram as duas obras.
Nessa região aqui, faremos a mesma coisa a partir dessa informação aqui, ó, que 19 alunos leram Dom Casmurro. Dos 19, X leram também Brás Cubas. Então, nessa região que temos apenas os alunos que leram Dom Casmurro, devemos registrar 19 menos X. Bom, e aí, da mesma forma que fizemos no exemplo anterior, a gente vai construir uma equação com base nessas informações que estão aqui no nosso desenho. Ou seja, se nós juntarmos todas essas quantidades registradas aqui, o resultado tem que ser igual ao conjunto universo. Então, nós teremos o seguinte: 19 menos x mais 20 menos x mais 3 tem que ser igual a 30. Ok? Bom, na equação aqui, observe que tem menos x e mais x, então eu posso cancelar eles dois. Vai resultar então 19 mais 20 menos x mais 3. Somando aqui essas quantidades, nós teremos então um total de 42 menos x, que é igual a 30. Novamente, nós temos uma equação de primeiro grau, muito simples de resolver, que é só isolar a nossa variável x. Então, nós teremos menos x igual a 30 menos 42. O 42 aqui é positivo, vem para cá negativo. Então, vai ficar menos x igual a 30 menos 42, dá menos 12. E aí, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, para tudo ficar positivo, né? Então, x é igual a 12. O que isso quer dizer, então? 12 pessoas leram as duas obras. Se a gente analisar aqui, ó, 19 menos x, ou seja, 19 menos 12, vai nos dar o total de 7, ou seja, 7 pessoas leram apenas a obra de Dom Casmurro. E 20 menos 12 vai resultar em 8, ou seja, 8 pessoas leram somente a obra de Brás Cubas. Mas o que ele queria mesmo que era só saber essa quantidade, ou seja, quantas pessoas leram as duas obras. Ok? Então a solução é x igual a 12. No terceiro exemplo, ele já é um pouco complexo, um pouco maior, na verdade, porque ele envolve aqui uma situação com 3 conjuntos ao mesmo tempo. Vamos ler aqui o problema para identificar as informações e poder fazer uso delas na construção do nosso desenho. Numa pesquisa de mercado, foram entrevistadas 61 pessoas sobre suas preferências em relação a 3 jornais, o jornal A, B e C. O resultado da pesquisa é, precisamente, 44 pessoas leem o jornal A, 37 pessoas leem o jornal B, 32 pessoas leem o jornal A e C, 28 pessoas leem os jornais A e B e 26 pessoas leem os jornais B e C. 20 pessoas leem os jornais A, B e C, ou seja, temos 20 pessoas que leem os 3 ao mesmo tempo. E tem 7 pessoas que não leem nenhum jornal. Com base nesse resultado, quantas pessoas leem o jornal C? Então, primeiramente aqui, nós temos o conjunto universo, né? Ou seja, o valor de U é 61. Nós temos aqui, nesse caso, uma situação que envolve 3 conjuntos. Então, a representação gráfica aqui que poderíamos utilizar para representar a interseção entre eles 3 seria essa aqui, ó. Conjunto A, primeiro. O conjunto B aqui fazendo essa interseção com ele. E aqui o conjunto C. Certo? Observe que aqui essa região representa a interseção dos 3. Essa aqui, vamos chamar aqui de conjunto A, aqui conjunto B, aqui C. Então essa região é a interseção de A com B. Essa região é a interseção de A com C. E essa região aqui é a interseção de B com C. Como eu disse anteriormente, a gente deve sempre partir da interseção entre os 2 ou dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. No problema já foi falado aqui que nós temos 20 pessoas
que leem os 3 jornais ao mesmo tempo. Então, essa quantidade fica aqui na interseção dos 3 conjuntos ao mesmo tempo. E circundando aqui esse desenho, nós temos um retângulo que representa o conjunto universo do nosso estudo, que tem 61 pessoas. 7 pessoas não leem nenhum jornal, então essa quantidade fica aqui fora, né, da interseção dos 3 conjuntos. E aí, nós vamos começar a preencher o nosso desenho de cima para baixo, a partir dessas informações aqui. Nós temos aqui, 26 pessoas leem os jornais B e C. A região que representa a interseção dos 2 conjuntos B e C é essa aqui. Se eu já tenho aqui 20 pessoas, então aqui só vai ficar 6, né? Porque ao somar essas duas quantidades, nós teremos as 26 pessoas que leem os jornais B e C. Bom, a próxima informação nos diz que 28 pessoas leem os jornais A e B. Aí aqui, essa região que representa a interseção de A com B, nós já temos 20 pessoas. Então, faltam 8 pessoas aqui que eu vou colocar nessa região, que são aquelas pessoas que leem apenas o jornal A e B. Certo? Bom, em seguida nós temos 32 pessoas que leem o jornal A e C. Nós temos que essa aqui é a região que representa a interseção de A e C. Se já temos 20 pessoas aqui nessa interseção, então aqui faltam 12 pessoas. E essas 12 pessoas é o que vai indicar que só essa quantidade que vai ler o jornal A e C. Em seguida, nós temos aqui 37 pessoas leem o jornal B. Bom, o conjunto B está aqui, que representa as pessoas que leem o jornal B. Eu tenho ali que 37 pessoas leem o jornal B, mas não formou para mim que são as 37 pessoas que leem apenas o jornal B. Dentro dessas 37, tem aquelas que leem os 3 jornais, que leem só apenas o A e o B, ou que leem o B e C. Então, para eu descobrir a quantidade de pessoas que leem apenas o jornal B, eu devo subtrair desse total 37 essas 3 quantidades que estão aqui, que fazem parte do conjunto B. Ou seja, de 37 eu vou ter que subtrair 34, que é a soma de 8 com 26. E aí, nesse caso, resulta em 3, que é a quantidade de pessoas que leem apenas o conjunto B. O mesmo eu vou fazer com essa informação aqui, que 44 pessoas leem o jornal A. Né? Nós já temos aqui 8, 20, 12 pessoas que leem o jornal A e os outros, os 3 jornais ao mesmo tempo, ou que lê o jornal A e o jornal B, ou que lê o jornal A e o jornal C. Então, para eu descobrir a quantidade de pessoas que leem apenas o jornal A, eu vou subtrair 44 desse total aqui, que dá 40. Então, aí, vou ter apenas 4 pessoas que leem o jornal, que leem apenas o jornal A. E aí, nessa região, eu não tenho nenhuma quantidade. E que nesse caso aqui eu vou usar a letra x, ou a variável x, para simbolizar aquela quantidade de alunos que leem apenas o jornal C. Então, todas as minhas regiões aqui já estão indicadas por algum número ou uma variável. Basta, então, agora a gente criar uma equação que permitirá a gente determinar quantas pessoas leem o jornal C. Então, é muito simples, é só a gente pegar todas essas quantidades aqui, variáveis, e somá-las. E lembrar que a soma desses valores, né, mais x, mais 6, mais 3, mais 7, vai ser igual a 61. Ok? Então, aqui nós temos uma equação novamente uma equação de primeiro grau, muito simples de ser resolvida. Somando todas essas quantidades aqui, vocês vão obter 60. Então, vai ficar 60 mais x igual a 61. Isolando a nossa variável x, nós teremos x igual a 61 menos 60 e x igual a 1. Isso indica o que para nós? Que apenas uma pessoa lê apenas o jornal C.
Só que o problema, ele me pediu o que aqui, ó? Quantas pessoas leem o jornal C? Ele não especificou que seja apenas o jornal C. Então, para eu descobrir a solução para este problema, o que nós vamos ter que observar? Aqui no desenho, nós temos que todas as pessoas que leem o jornal C são essas aqui, ó, essas 12 que leem o jornal A e C, essas 20 que leem os 3 jornais ao mesmo tempo, essas 6 pessoas que leem o jornal B e C, e essas X pessoas que a gente descobriu aqui agora, que é ou seja, uma pessoa que lê apenas o jornal C. Então, nós teremos 12 mais 20 mais 6 e mais 1 igual a 39. Então, nós temos 39 pessoas que leem o jornal C. Bom, com este exemplo, a gente chega aqui ao final da nossa videoaula. Eu vou indicar para vocês quais são os exercícios do livro didático que eu quero que vocês realizem, tá? Com relação ao tema dessa videoaula. Vou ficando por aqui, então até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato.